Olá, paz e bem! Estamos aqui no Fé e Razão para fazer a nossa reflexão do Evangelho. E, gente, eu tenho muita coisa para falar, é muito assunto que teve nessa semana. Mas antes, eu peço que você, se não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe nas redes sociais e ative o seu sininho para receber as notificações. Porque se você não ativar o seu sininho, o YouTube vai te excluir desse canal. Então vamos lá, meu irmão e minha irmã. Eu fico assim impressionado, tá? Com as coisas absurdas que eu vejo por aí, tá? Isso tem uma profunda correlação com o evangelho de hoje que fala sobre o casamento. Aqueles que seguiram o caminho de Lutero, tá? E se divorciaram da igreja, só criaram aberrações. Hoje, por exemplo, eu estava falando de manhã cedo com o sede vacantista, ele dizendo que o Concílio Vaticano II inventou que fora da igreja é salvação. E eu falei, desculpa, o concílio não fala isso, e o conceito disso é antes do Concílio Vaticano II. Vem do Catecismo de São Pio X, que não entende a igreja como apenas pau, pedra, madeira, o edifício físico, e sim o verdadeiro corpo de Cristo, ao qual este edifício físico está inserido. A profundidade que a igreja fala, fora da igreja não há salvação, é muito maior do que só a vã filosofia desses caras, que se divorciaram da igreja, que são o magistério da internet. Então, você veja o malefício desses divorciados. Olha outra aqui, logo de manhã também, o cara botou assim: Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele botou que o caminho é a lei. Da onde é que esse cara tira essa marmota? Provavelmente da Bíblia, porque da Bíblia vocês tiram tudo. Mas o caminho é o corpo de Cristo. É só ler a carta em Hebreus. É só ler os escritos de Paulo. Não é a lei. Paulo passa a maioria dos evangelhos dele dizendo que a lei caducou. Jesus Cristo fala que a lei e os profetas foram até João Batista. Mas esse povo que se divorcia a igreja volta ao excremento. Aí bota que a verdade é o evangelho. Só que o evangelho protestante é só aquilo que é escrito. Como se a palavra de Deus fosse apenas aquilo que fosse escrito. E eu falei, olha, meu amigo, a verdade para mim é uma pessoa, Jesus Cristo. E a vida é a graça. Não! Criatura, quando Jesus Cristo fala que ele é a vida e a verdade, isso são só únicos e exclusivos atributos divinos. Ou você aceita que Jesus Cristo é Deus, ou isso é uma farsa. Ou se vive nos mandamentos de Cristo, na nova aliança, ou volta para o caminho da lei, que só nos escraviza. E o absurdo desses divorciados, gente, da palavra de Deus, da igreja, porque quando você se divorcia da igreja, você automaticamente se divorcia da palavra de Deus. Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Então, cara, ele quer se divorciar do corpo e quer levar a palavra do cara. Amorfa, sem raiz. E aí você vê essas aberrações. E é uma coisa tão grande que essa semana agora eu não estive muito bem, estive acamado e botaram para mim ver uns programas. Meu irmão gosta de ver, uns programas no YouTube. A televisão pega e tal, eu tava... E aí o cara, eu não sei se o cara é protestante, mas o discurso dele é protestante.
ele provando biblicamente, ele tirou da Sagrada Escritura que lobisomem existe. Usando o Êxodo e lá a história de Nabucodonosor em Daniel. Pronto, aqui está provado, né? Biblicamente, depois ele vai cientificamente provar que lobisomem existe. Que o diabo tem o poder de transmutar a matéria. Não sei de onde é que ele tirou isso. Eu falei, o discurso é muito bonito, mas cadê o lobisomem? Então, quando eu falo para vocês que da Bíblia se tira qualquer coisa, que esses divorciados tiram, mesmo, não tá no gibi, não. Eu mandei esse do lobisomem pro Robson e pro Conde, né? Pro Robson fazer aquele pérolas maravilhoso dele, tá? Aliás, falando em pérolas, ontem também, né, teve um convidado aqui no nosso canal, um ex-protestante, depois vocês vejam aí o vídeo, né, se vocês não viram. Foi muito interessante, a gente conversou sobre diversas coisas, a gente não tinha um texto pronto, era a primeira vez dele, o coitado estava nervoso, eu, né, tentei animá-lo, né, botar ele mais confortável possível. E eu espero, você que tem um canal católico, que entre em contato comigo. Aliás, até teve um fake, né, do tio Cláudio durante a conversa de ontem, que eu falei, gente, esse cara aí não sou eu. Né? Esse cara vai e cria um fake do tio Cláudio. Impressionante. O meu fã-clube é maravilhoso. Mas vamos ao Evangelho. Tá? Aqui é que eu falo como é que os primeiros cristãos, eles eram católicos. Né? Essa é uma daquelas provas que eu gosto, que é esse discurso aqui de Jesus com os fariseus. Tá? Então o que acontece? Né? Você vê a primeira leitura, né? Lá falando de Adão, de Eva, né? E Adão diz que meus ossos e minha carne, né? E ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à mulher e eles serão uma só carne. Né? E aí, nesse debate dos fariseus com Jesus, os fariseus chegam com a sola escritura. Está escrito aqui, Moisés deu carta de divórcio. Mas Jesus, ele vai lá no Gênesis e faz uma interpretação além que volta à dignidade da mulher. Porque a mulher podia ser despachada por qualquer motivo. Correto? E o que acontece? Jesus fala, no princípio não era assim. Homem e mulher são duas pessoas distintas que formam uma só realidade através do sacramento do matrimônio. Quem entende isso, entende perfeitamente o que é a Santíssima Trindade. Três pessoas distintas que possuem a mesma natureza que formam um único Deus. É a mesma coisa o matrimônio. Duas pessoas distintas, ou três, né, se você botar Deus no meio, porque não existe um matrimônio católico, ao qual, se você faz pelo sacramento católico, pressupõe-se que você quer que Deus participe da sua vida de casado. Então são três ali, é você, sua mulher e Deus. Para que aquele casamento seja abençoado, para que a sua vida seja abençoada. E Jesus dá a interpretação da igreja. Você veja que a igreja católica tem o matrimônio do sacramento, assim como tem da ordem. São duas coisas sagradas de igual valor, porque cada um tem a sua vocação. Se fosse protestante, falou, não está escrito aqui em Moisés, a palavra é a verdade, a palavra é o que está escrito e dane-se. Ou então eu falar, peraí, então quer dizer que Moisés contradisse a Bíblia? Porque se é esse seu entendimento, senhor, Moisés escreveu um treco que não tinha nada a ver. Assim como Jesus, quando fala, né, que não há mais proibição de alimentos, não há alimentos impuros, contrariando, né, o que Moisés escreveu. Isso só acontece em âmbito católico, porque é a ação do Espírito Santo.
Você veja que a Igreja Católica, que aqueles que são unidos à Igreja Católica, Santo Agostinho fala isso, quando ele se uniu à Igreja Católica, ele ficou mais inteligente, ele teve mais entendimento das coisas, porque ele está unido à esposa de Cristo, ele se assume como filho da Igreja. E aí Deus se revela aos humildes. Aqueles que saem da Igreja Católica voltam ao próprio excremento. E não conseguem ter essa percepção. Como é que um Deus pode ter três pessoas distintas? Do mesmo jeito que o casamento. Por isso que o casamento do outro lado, né, aí volta o divórcio, arrumam-se desculpas para se despachar as mulheres, né, por qualquer motivo. Às vezes se envenenam maridos, né, por aí. Não estou dizendo que são todos, mas há casos. Por quê? Porque não tem a dignidade do casamento como se fosse a mesma carne. E não entende o que é a igreja. Meu tio, ele era caminhoneiro. Né? Ele era casado e caminhoneiro. Eu passei um tempo com ele, ele nunca arrumou outra. Né? E ele falava, por que você não... Os outros lá, caminhoneiros, né? Tinham os amantes lá e tal. Meu tio falou, não, eu carrego minha mulher na boleia. Né? E o pessoal às vezes olhar na cabine para ver se a minha tia estava lá. Não, estava em casa ela. Né? Mas por que ele falava assim? Porque meu tio entendia que o casamento, né, era muito mais do que físico. Era uma união de almas. De complemento de almas. E para onde ele fosse, né, mesmo separado fisicamente, os corações estavam unidos. Essa também é a nossa realidade nesse mundo. Né? Nós estamos separados de Cristo, fisicamente, unidos espiritualmente num só coração, num só corpo místico que é a igreja. Ao qual, né, nós teremos essa revelação, essa união plena com a morte. Porque é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa vida aqui é uma ilusão, é uma passagem. Então nós temos que estarmos também prontos para esse encontro com Cristo, para essa união com a igreja. Entender que a igreja é mãe e a função dela é salvar. E depois que fala dessa união, o que acontece? Olha como é que a igreja católica é sábia, gente. Olha a sabedoria da igreja católica. O que acontece logo em seguida? As crianças aparecem. É natural do casamento. As crianças aparecem. E aí vem os apóstolos, né, tentando embarrear. Aí Jesus fala, não permitam. Né, não façam isso. Né, não façam isso. Deixem que as crianças venham a mim, porque é delas o reino dos céus. E Jesus abençoou as crianças, né, impondo-lhes as mãos. Como é que são errados aqueles que não deixam as crianças chegar em Jesus, que negam o batismo infantil? Como eles são errados? Eles dizem, não encontrei o batismo na Bíblia. Quer dizer, todo o entendimento dele encontrar, dele achar, vem dele mesmo, vem do próprio umbigo. Porque na Bíblia há isso. O problema é que o conhecimento dele, limitado pelo orgulho, por voltar ao próprio excremento, pela mentira, pelo sentimento de divisão, que não está nos planos de Deus. O divórcio não estava nos planos de Deus. A separação da igreja não está nos planos de Deus. A separação do homem de Deus não estava nos planos de Deus. Então eles fazem isso. Não deixam as crianças chegarem em Jesus. E Jesus fala, o reino do céu pertence a elas. Mesmo não é porque a gente fala, porque a criança é pura. Não é porque ela é pura, porque criança mente, criança apronta. Mas é porque a criança tem confiança. Né? Como a igreja católica fala, não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja.
Não que, como um protestante falou, o pecado entra no céu, o diabo está lá para te atentar no céu, que isso é um absurdo teológico. Não. Mas o que quer dizer é que nós temos que ser como crianças e irmos para Jesus, apesar dos nossos defeitos. Para que Ele nos abrace, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos dê aquele abraço de pai. E aí, pelo exemplo de Cristo, nós o sigamos. Então, meu irmão e minha irmã, essa é a reflexão desse domingo. Eu espero que você tenha gostado. Gostou? Compartilhe nas redes sociais, dê seu like. Não esqueça o meu Apoia-se. Né? Que você, com R$ 5 ajuda uma família que precisa e ganha um livro do tio Cláudio. O desse mês é Como Conviver com aquela sua amiga, né? Autoritária, maluca, insegura e sem noção. Né? Compre esse livro que ele é muito engraçado, porque todo mundo tem um amigo que é autoritário, tem um amigo que é maluco, um amigo que é inseguro, um amigo que é sem noção. E esse livro, quem sabe você aprenda a conviver, ou quem sabe você seja esse amigo. E você se encontre nesse livro. Quem sabe esse livro vai mudar a sua vida, a sua percepção das coisas. Então é isso, meu irmão e minha irmã. Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.